Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade, o canal que eu criei pensando em vocês para ajudar vocês a se tornarem cada vez mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Gente, eu estou criando esse vídeo hoje com um assunto que eu acho bem especial e muito interessante para a gente entender cada vez mais da nossa vida e aonde a gente se encaixa dentro de todo um processo universal, tá? Então, esse vídeo de hoje eu acho que é bem importante porque ele ajuda a gente a se contextualizar dentro de um processo universal que a gente não sabe e não sabe porque não sabe mesmo, né? Você pode ir sabendo com o passar do tempo, com os estudos aprofundados na espiritualidade, mas a gente não sabe de nascença, né? Então é só com o estudo de espiritualidade, buscar por entender a vida e o universo, essas coisas mais que a gente vai aprendendo e compreendendo um pouquinho mais dos processos da vida, né? Então, qual que é o tema do vídeo de hoje que eu resolvi criar para vocês? O tema do vídeo de hoje se chama O Maior Desafio Humano. Então, o que significa o maior desafio humano, né? Então eu vou falar para vocês qual que é o maior desafio humano. Na verdade, sim, esse vídeo de hoje eu estou conseguindo fazer graças à ajuda dos meus mentores espirituais que conversam comigo e me explicam muitas coisas sobre a vida. Explicam sobre a vida, sobre o funcionamento da vida na Terra, no universo e tudo mais, né? Então, graças ao ensinamento deles, porque eu nunca saí de casa assim, né? Tipo, nunca fui para outro planeta, para outro sistema, para uma galáxia, para outro universo, nunca fui lá no comecinho do universo lá e fui perguntar como funcionava o universo todo. Então, como eu nunca fiz isso, então eu sei dessas informações pelos mentores que passaram para mim essas explicações de como funciona o universo. Então, graças a eles, eu consegui compreender mais e ter uma visão mais ampla da vida, né? Então, esse vídeo de hoje eu estou fazendo com uma parte de embasamento no que eles me ensinaram e outra parte das minhas próprias pesquisas individuais, por minha conta mesmo, né, sem mentor, sem nada, por minha própria busca mesmo, a vida inteira buscando entender várias coisas sobre a vida, sobre como a vida funciona, enfim, tudo sobre a vida, né? Então, tem uma parte de bagagem de conhecimento deles que me auxiliou a fazer esse vídeo de hoje para vocês e a minha própria busca e experiência e que fui somando e juntando um quebra-cabeça para hoje ter uma visão já bem geral, bem por cima mesmo assim, bem lá de cima, que me permite ter uma visão mais contextualizada do macro e do micro, do grande e do pequeno, lá de cima e aqui de baixo, né? Então, hoje eu consigo ter, no meu ponto de vista, uma visão bem ampla sobre algumas questões universais assim e terrenos também, tá? Aonde que a gente se encaixa dentro de tudo isso? Então, gente, vamos lá. Eu vou explicar para vocês um pouquinho assim, né? Segundo os meus mentores explicaram, eles falaram que a vida no universo, isto é, eles falaram que o universo é um grande jogo de realidade virtual. O universo é um grande jogo. É um grande jogo criado para que as pessoas experimentem, explorem e se divirtam deste grande jogo. Então, esse grande jogo, criado para ser experimentado, para ser vivido, é um jogo que tem como os jogos que a gente costuma jogar de videogame ou de coisa assim, os jogos costumam ter várias fases. E o universo é um jogo criado para ser experimentado e para ser jogado em várias fases. Então, para trazer para a nossa compreensão um pouco mais humana, de quem está na espiritualidade, ou que está nessa busca mais de entendimento cósmico universal, a gente fala muito de dimensões, né? Então, o universo ele é composto por muitas dimensões. Muitas dimensões. E conforme a gente vai evoluindo na vida no universo, a gente vai subindo para dimensões cada vez superiores, dimensões cada vez mais acima. Níveis de compreensão, de entendimento, de energia, de vibração e de frequência cada vez mais altos ainda. Então a gente vai evoluindo e vai subindo dimensões, de fases, né? De fases dentro do jogo, de dimensões dentro desse jogo universal, de fases dentro desse jogo universal. Como numa escola, que a gente começa no primário, então a gente passa pela primeira série, segunda série, terceira série,
quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, vai subindo. Nona, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, faculdade, e assim vai indo, né? Então, assim como no colégio a gente vai subindo de anos letivos, né? Terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, no universo a gente vai também subindo de dimensões. Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta, sétima, oitava, e vai subindo dimensões. E quanto mais a gente vai subindo as dimensões, cada dimensão que a gente vai passando, a gente vai evoluindo mais, e mais, e mais. E a nossa consciência sobre o tudo e o todo vai ampliando cada vez mais. A nossa compreensão da vida e do universo vai expandindo cada vez mais. E a gente vai conseguindo criar cada vez mais a cada subida de dimensão que a gente vai tendo. Aí a gente passa numa dimensão, aprende tudo que tem que aprender naquela dimensão, pum, passa para a próxima dimensão. Vai na próxima dimensão, começa a vivenciar, experimentar, ver como funciona, tal, experimenta, curte, né? Aprendeu tudo, tá mestre naquela dimensão, pum, vai para outra dimensão. E assim a gente vai subindo em dimensões. E a gente vai aprendendo cada vez mais e entendendo cada vez mais a vida, como funciona. E a gente vai se tornando cada vez mais criadores. A gente vai se tornando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais a nossa capacidade criativa, de criação. Vamos tornando cada vez maiores criadores e melhores criadores não melhores, mas cada vez maiores criadores, que a gente vai criando cada vez em dimensões mais avançadas e vai conseguindo criar cada vez mais coisas, né? Então, a subida de dimensões, a evolução na subida de dimensões do universo, ela vai fazendo com que a gente, após experimentar cada dimensão, a gente vai expandindo cada vez mais nossa consciência, nossa evolução, e a gente vai se tornando cada vez maiores criadores, né? E aí o que acontece? A gente, nessa subida de dimensões, peraí que eu descontrolei, aconteceu uma coisa que eu desconcentrei aqui, vou voltar. Então, peraí. Então, nessa subida de dimensões, a gente vai subindo. E a gente está na terceira dimensão, vamos dizer que a gente ouve falar que a gente está na terceira dimensão, né? E que depois a gente está partindo, depois da terceira dimensão a gente vai para uma quarta dimensão, quinta dimensão, sexta, a gente vai passando por todas as etapas dimensionais, até subir para as dimensões mais altas, né? E aí o que acontece? Nessa subida de dimensões, a gente vai subindo da terceira para a quarta, para a quinta, vai subindo depois para a décima quinta, vigésima, e, enfim, tem muitas dimensões até chegar na dimensão final, que é onde tem o princípio e o final. É o começo do jogo do universo e o final do jogo do universo, né? É onde a gente termina toda a experiência humana, né? Toda experiência universal. Bom, e aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, gente. Então, por que eu estou falando tudo isso? Estou querendo contextualizar como funciona o universo. O universo tem várias dimensões. São muitas e muitas dimensões, muitas e muitas dimensões. E a gente está na terceira dimensão ainda, pelo que falam, né? Então, a terceira dimensão é uma dimensão específica que a gente está vencendo agora. Segundo falam, a gente está vencendo essa dimensão. E aí o que acontece? A nossa vida é essa vida agora aqui. Essa vida humana na terceira dimensão. Segundo falam, que é a terceira dimensão que a gente vivencia. E aí o que acontece? Como é que é minha visão agora aqui assim, né? Eu vejo que cada dimensão que a gente vivencia, a gente tem como um jogo, que cada fase de um jogo de videogame, a gente passa por um desafio para poder superar aquela fase de videogame para outras, e passando por outras fases. Então, num jogo a gente vai passando por fases, né? Cada fase tem o seu desafio, né? Cada fase tem o seu desafio. E aí, a vida humana tem seus desafios também. Então, vamos dizer assim, eu acredito que a gente, como um ser universal, a gente tenha participado de muitas experiências. Porque eu acho que o universo foi criado para a gente experimentar muitas experiências diferentes. Então, vamos dizer assim, a gente já teve experiências em diversos reinos diferentes. Então, o espírito, que ele é afórmico, né, ele não tem forma, vamos dizer assim, o espírito em outras dimensões mais altas, ele pode experimentar, vivenciar todas as experiências humanas, todas as experiências físicas que podem existir. Então o espírito, quando ele está experimentando a experiência do universo, ele pode experimentar várias formas diferentes. Então eu acredito, isso é uma visão muito particular minha, que a gente já possa ter experimentado, enquanto espírito, várias experiências na matéria. Então eu acredito que, vamos supor, que a gente já tenha experimentar a vida no reino mineral, então assim, experimentar uma vida como uma rocha, por exemplo. Então a gente já pode ter tido essa experiência como seres universais, experimentando como é que é vivenciar o reino mineral, como uma rocha. A gente pode ter também tido a experiência de vivenciar a vida como uma árvore. Então a gente já pode ter tido uma experiência de experimentar ver a vida como uma árvore.
Então isso tudo é um processo de evolução, que a gente vai, vamos dizer assim, para a gente entender de uma maneira linear, né, a gente vai subindo de evolução, né, segunda série, terceira série, quarta série, primeira série, segunda, terceira, quarta, a gente vai subindo as dimensões das experiências, né. E aí eu acho que no princípio, quando a gente começa a vivenciar a matéria, a gente, em reinos mais baixos ainda, a gente experimentou já a vida no reino mineral, como uma rocha, no reino vegetal, como uma árvore, e a gente passa para outra dimensão, desculpa, que é o quê? O reino animal. Então a gente já teve experiência como animais, então a gente já vivenciou uma experiência como um animal, né? Então já fomos um gatinho, um cachorro, um pássaro, qualquer bicho da natureza que exista. Porque o espírito, ele é afórmico, ele não tem forma. Em dimensões mais elevadas, por exemplo, assim, e no princípio de escolha, de onde ele quer experimentar a experiência, né? Então ele pode experimentar várias coisas, de acordo com a vontade dele, das experiências que ele quer ter no mundo material. Então a gente já teve uma experiência no mundo mineral, no reino vegetal, no reino animal, agora a gente está no reino humano, depois vai ter o reino angelical, o reino arcangélico, e vai subindo dimensões cada vez maiores, né? Então a nossa experiência, como seres universais, é experimentar tudo o que existe no universo, todas as formas e experiências que existem no universo, porque essa é a brincadeira do universo. É o que? O universo é um jogo em que a gente está aqui para experimentar formas diferentes, experiências diferentes. Então, hoje, a gente está vivenciando uma experiência humana, mas com o passar da evolução, a próxima evolução a gente já se torna um anjo, a gente pode ter uma experiência já numa experiência angélica, depois uma outra arcangélica, depois a gente vira um serafim, querubim, e vai subindo outras dimensões, e a gente pode ir subindo num nível tão grande de evolução que a gente pode experimentando um dia lá na frente se tornar um planeta, um sistema, uma galáxia e um universo mesmo, e aí a gente está num outro estado que é o estado já de que a gente já se torna um Deus, né? Que na verdade a gente já mas enfim, a gente se torna um Deus, vamos dizer assim, um processo linear para a gente entender o processo evolutivo. A gente se torna um Deus de universo e a gente se torna um universo, né? Então a nossa evolução ela pode expandir de várias maneiras, em que a gente, conforme vai expandindo nossa consciência das coisas, a gente vai expandindo o nível de experiência que a gente pode ter. Então a gente pode começar como experimentando o reino mineral, um vegetal, um animal, um humano, um angelical, um anjo, né, um arcanjo, e vai subindo em dimensões cada vez mais. Um dia a gente experimenta ter a experiência de se tornar um planeta, um sistema, uma galáxia, um universo. E essa experiência toda, no meu ponto de vista, de acordo com as bagagens que os ensinamentos que eu tive e com as minhas experiências e as minhas buscas também. Então é uma mescla aqui de coisas, não vou falar nem que é uma parte nem que é outra, é uma somatória de coisas que eu estou falando hoje. Então eu bati tudo no liquidificador para ter a minha visão hoje que eu estou falando para vocês. E que, por favor, não leve como verdade, mas também, se quiser, não leve como mentira também, porque para a gente provar isso é difícil, eu não consigo provar. O que eu posso é filosofar com vocês o que eu estou fazendo, é dividir no meu ponto de vista com vocês do que eu recebi de informação e do que eu busco também entender. Então, meus mentores dizem que circundam todas as dimensões do universo, então eles entendem bastante, então eles me passam essas coisas, né? Então eu acredito nessa potencialidade, nessa possibilidade. Só não posso afirmar com certeza porque eu não vivenciei de maneira consciente todos os aspectos em todas as dimensões para poder falar para a gente, não, já foi. Foi mó legal quando era um planeta, quando era um sistema, quando era uma galáxia, quando era um universo, né? Então, não tenho essa memória para falar para vocês. Mas eu acredito. Então, que eu estou aqui é para dividir com vocês coisas que eu estou falando agora, que por enquanto estou contextualizando, para depois entrar em um detalhe específico, né? Estou falando do universo para falar depois da vida humana. Então, o que acontece? Eu acho que no nosso processo evolutivo, a gente vai passando por várias dimensões de experiências. Então, a gente já venceu o reino mineral, vegetal, animal, agora humano, depois angelical, e assim vai indo. Bom, nessa experiência toda, eu acho que quando a gente vivencia cada dimensão, cada experiência, cada reino, por exemplo, cada um tem seus desafios. Então vamos supor, no reino mineral, se em algum momento antigo lá atrás, em algum período lá atrás, quando a gente foi ter essa experiência, se houve essa experiência, eu acho que se a gente resolver experimentar o reino mineral, eu acho que o reino mineral tem seus desafios. Como vivenciar a experiência de ser uma rocha, por exemplo, sei lá, ficar parado tomando sol, esperando bater o vento para juntar minérios e formar cada vez mais a pedra, não sei qual que é, mas tem seus desafios. O desafio do reino vegetal, se você se torna, por exemplo, uma experiência com uma árvore, por exemplo, então no reino vegetal, você com uma experiência com uma árvore, você tem seus desafios. Você precisa captar a luz solar, precisa se alimentar, ao mesmo tempo você precisa puxar a água e sais minerais do solo para você poder se fortalecer, e aí ao mesmo tempo você passa pelas condições climáticas, então você precisa expandir e formar uma casca para que seja sua vestimenta, para você não passar nem frio nem calor. E aí, enfim, e aí tem toda a experiência como um reino vegetal. Então, você tem os desafios como um reino vegetal. Então,
um ser que vivencia a experiência vegetal, como uma árvore, por exemplo, ele tem os desafios. Então, as árvores têm os desafios de sobrevivência dela, para poder se manter viva como uma árvore num reino vegetal, né? Então, como uma árvore. Então, ela tem os desafios dela de sobrevivência. Então, o reino vegetal sempre tem seus desafios. O reino animal é o outro reino também, que os bichinhos, os animais, também têm seus desafios, né? No reino animal, de repente você é um leão, então o seu desafio é correr atrás. Bom, você tem que correr atrás de alimento, você vai correr atrás da zebra para comer a zebra, né? Mas se você é a zebra, então você tem que fugir, porque você vai comer o mato, mas você está sendo comida, né? Então você tem que fugir para não ser alimento de outra pessoa, de outro bicho, né? Do leão no caso. Então tem seus desafios. Então o desafio do reino animal é a sobrevivência. Você precisa caçar para se alimentar e ao mesmo tempo você precisa fugir para não se tornar o alimento. Então aí tem seu desafio também, né? Então o que acontece? Tem seus desafios. Então o reino animal tem seus desafios. E aí a gente, passando para um outro nível, que é o nível mais próximo na minha percepção, depois do reino animal, veio aqui o reino humano, que é a gente agora, a gente está como um ser humano. E a gente tem nossos desafios, como humano. E o que eu acho, né? Então qual que é o maior desafio? Porque o título do vídeo qual que é? Porque o que eu estou querendo falar para vocês é o maior desafio humano. Então qual que é o maior desafio humano, né? Pra gente, e qual que é a minha visão? Pra gente como ser humano, a gente tem os desafios também, né, como seres humanos, e eu acho que pra gente passar dessa fase de humano para ir para próximos níveis de evolução, a gente tem nossos desafios. E o principal desafio, como o reino animal, o maior desafio é a sobrevivência, né, comer e não ser comido, né? Então, como o reino animal tem um desafio que é de sobrevivência, o nosso também tem um pouco de sobrevivência, mas assim, o principal desafio que a gente tem como ser humano, eu acho que a gente traz com a gente também o negócio da sobrevivência, né, também, né, a gente precisa se alimentar, precisa, né, ter casa, tem que ter roupa, precisa ter as coisas para sobreviver, né? Então a gente também traz isso também, mas um dos principais pontos que eu acho que é o maior desafio humano é o quê? É o ego. O ego, eu acho que é o maior desafio humano. E o que eu acho que é o ego? O ego nada mais é do que o quê? Na verdade, é uma camada, é como se fosse assim, nós como, vamos supor que a gente é um espírito, vamos dizer que é um espírito puro, é um espírito puro lá e tal, e que resolve viver a vida humana. Então ele vem puro, o espírito puro vai e tem uma experiência humana. Ele nasce e tem uma experiência humana. Aí o que acontece? O que é o ego? O ego é uma camada que se sobrepõe à nossa personalidade, vamos dizer assim. É uma camada que fica em cima da gente, vamos dizer assim, de quem eu sou. Vamos dizer que minha consciência de quem eu sou como ser espiritual puro. Vem assim, se eu sou um cara puro, lá vem e encarno aqui, sou um cara puro e tal. Aí o que acontece? O que é o ego? O ego é uma camada, como se fosse uma camada da aura, é uma camada que fica em cima da gente, de quem a gente é, que é sobreposto, que ele é criado como que é uma camada sobreposta. O que tem nela? É uma camada sobreposta com várias memórias que vão grudando nela, várias memórias que a gente vai absorvendo durante a vida inteira, desde quando a gente está na barriga da mãe, nasce, passa toda uma vida. São várias memórias que vão grudando na gente, numa camada, como se fosse uma camada sobreposta a gente, vamos dizer assim, uma camada da aura, vamos dizer assim, uma camada sobreposta a gente, e várias memórias que a gente vai vendo durante a vida, quando a gente era criança, quando a gente era bebê, quando estava na barriga da mãe, né? Várias memórias vão sendo sobrepostas sobre a gente, e memórias geralmente memórias de grande intensidade e muitas vezes de ordem negativa, né? Memórias traumáticas e tudo mais, né? Memórias que fazem com que a gente memórias negativas que fazem a gente gravar e criar traumas e bloqueios na gente, né? Então, vários bloqueios que a gente vai vendo desde quando a gente está na barriga da mãe, quando a gente nasce em diante, essas memórias vão sendo gravadas, elas vão grudando igual chiclete, vão sendo impressas e vão sendo grudadas na gente e vão cobrindo a gente como se fosse um véu cobrindo quem a gente é na nossa essência. Vamos dizer que eu sou um espírito puro, por exemplo. Aí eu venho aqui, eu tenho meu jeito, né? Meu jeito puro, do jeito que ele é, por exemplo. E aí quando eu nasço, o que acontece? Essas memórias começam a sobrepor e gravar no meu campo emocional, uma camada minha,
sobreposta a quem eu sou, e começa a gravar lá um trauma disso, um trauma daquilo. Então me rejeitaram quando eu era pequeno, falaram que eu não era ninguém, que eu nunca ia ser ninguém na vida, então eu criei uma camada de rejeição, me sentindo rejeitado. Aí alguém falou para mim que que eu era uma criança ruim, então eu fico crescendo achando que eu sou uma pessoa ruim. Aí alguém bateu em mim porque falou que quando eu era bebê, que eu não merecia ter nascido, e aí eu fico achando que eu não merecia ter nascido. Aí o outro vai lá e faz alguma outra coisa, e eu vou gravando assim várias memórias emocionais de carga negativa sobre mim. Então eu que tinha o meu jeito puro, por exemplo, eu sou um ser espiritual puro, que vem aqui e tem o meu jeito puro. Quando eu nasço, essa camada sobreposta a mim, de memórias que vão sendo grudadas em mim, Wash Flash, nessa camada, uma camada da aura, por exemplo, que um monte de memórias gravadas ali, gravando dentro de mim, elas formam um véu de memórias que ficam fazendo com que eu sinta essas emoções todas gravadas, baseadas nessas memórias negativas todas, traumatizantes e tudo mais, né, negativas, de ordem negativa e traumáticas, né. Então, vamos supor que fosse um cara puro, um espírito puro, com um jeito puro, de repente aí, com essas memórias que estão sobrepostas a mim, eu começo a me sentir rejeitado, eu começo a me sentir inseguro, começo a me sentir que eu não sou ninguém, que eu não tenho valor, que eu sou ruim, que eu não servo para nada, que isso, que aquilo, e aí meu jeito começa a ficar assim, começa a ficar um cara revoltado, rejeitado, começo a rejeitar os outros, começo a ser agressivo com os outros, começo a ser mal com os outros, enfim. Então, eu que tenho um jeito puro enquanto espírito, antes de nascer, quando eu nasço e começo a ter todas essas memórias sobrepostas, né, em cima do meu ser, da minha consciência, vamos dizer assim, do meu espírito puro, vamos dizer assim, né, essas memórias que formam essa camada, esse véu sobre mim, elas começam a agir sobre mim e aí começam a distorcer a minha personalidade original, a minha personalidade pura. Então, eu começo a formar uma outra personalidade, que é uma personalidade que é a somatória da minha personalidade pura, somado com esses bloqueios emocionais. Então, mesclo a minha personalidade pura com esses bloqueios emocionais, eu formo uma outra personalidade, diferente da minha personalidade original, pura, né? E aí eu começo a ficar inseguro, rebelde, com isso e aquilo, e vamos supor que na minha personalidade pura, lá, como espírito puro, eu sou um cara que não sou assim, sou um cara do bem, da paz, tranquilidade. Aí agora com essas memórias sobrepostas, eu fico um cara raivoso, um cara bravo, que quero descontar nas pessoas e tudo mais, né? Então o que acontece? Isso eu acho que é o ego. O ego nada mais é do que uma membrana, uma camada sobreposta a quem nós somos como essência, formada por um monte de memórias que foram sendo gravadas e impressas na gente, sobrepostas na gente, formando um véu, uma camada, um véu de memórias emocionais mais densas, negativas e que distorcem a minha personalidade, fazendo com que eu sinta sensações diferentes e se sinta rejeitado, sinta aquilo outro. Então muda meu sentimento, eu começo a ter um sentimento mais adulterado, mais distorcido do que o meu jeito original, baseado em todas essas memórias que gravaram de mim, que distorcem minhas emoções todas. Então, para mim, o ego é uma camada sobreposta à nossa essência pura e que acaba influenciando na nossa personalidade, formando uma personalidade diferente do que a gente é originalmente. A gente continua tendo uma essência da personalidade que a gente é originalmente, espiritualmente falando, mas a gente tem essa distorção baseada nessas memórias emocionais que bagunçam nossas emoções e fazem com que a gente se veja e vivencie de uma maneira distorcida de quem a gente é realmente mesmo, né? Então isso tudo é o ego. O ego é esta camada sobreposta ao ser que nós somos e que acabam distorcendo a nossa personalidade e fazendo com que nós criemos uma personalidade um pouquinho diferente da personalidade que nós somos espiritualmente falando. Um pouquinho, ou às vezes mais ou menos, ou às vezes muito diferente do que nós somos espiritualmente falando. Uma essência continua sendo nossa, mas dependendo do grau de memórias do ego, né, que a gente tem ali, de memórias negativas e traumáticas, faz com que o meu jeito possa ficar bem diferente do que eu sou originalmente falando, né? E o ego só vai ser construído baseado na programação espiritual. Então o espírito, antes de nascer, ele programa quais experiências ele quer ter enquanto seres humanos. Então ele programa quantas vidas ele vai ter, quantas vidas ele quer ter, qual é o processo que ele quer passar. Ele quer só para conhecer uma experiência humana. Então ele vai ver uma vida, 2, 3, 4 vidas. Não. Ele quer experimentar mais vida, ver 20 vidas, 30 vidas, 40 vidas. Não, ele quer vivenciar todo o processo de evolução de uma vida humana. O cara vai viver, o espírito vai viver, sei lá, 1000 vidas.
Não, ele vem aqui só para ajudar as pessoas a se virar um professor aqui, veio para ser um avatar, para ser um professor e instrutor e ajudar as pessoas aqui. Ah, então eu vou ter quantas vidas forem necessárias para ajudar a humanidade, um exemplo, né? Então existem algumas formas de programação de encarnação diferente, né? De vida diferente, onde o espírito que programa, baseado na vontade nele, no desejo que ele tem, ele programa qual tipo de experiência que ele quer ter na vida humana. Experiência pontual, para experimentar, uma experiência já para experimentar o processo completo, ou só para vir aqui para ajudar, enfim. Aí depende muito da programação de cada ser espiritual, cósmico e universal, né? Tudo depende da programação de cada um. Então, o ego de cada um, os bloqueios que cada um vai ter, eles estão muito atrelados à programação que o ser quer vivenciar. Então, de uma maneira geral, né, falando assim, para vivenciar o processo de evolução linear, vamos dizer assim, para passar por todo o processo de vida humana, que o ser espiritual que está em outras dimensões lá mais elevadas, ele fala, não, eu quero experimentar o processo humano de cabo a rabo, eu quero evoluir por todo o processo universal de todas as experiências, das mais baixas até as mais elevadas. Então ele vai passar por todas as experiências em todas as dimensões. Então ele vai evoluir na segunda dimensão, na terceira dimensão, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na décima, 11ª, segunda, terceira, quinta, 15ª, 20ª, até o final das últimas dimensões lá, que eu não quero entrar em detalhes agora. Mas o que acontece? Se ele quer passar por todos os processos de todas as dimensões, ele vai chegar uma hora e ele vai falar assim, não, eu quero passar pelo processo humano e quero vivenciar o processo humano de cabo a rabo. Então o que acontece? Nisso ele estabelece, então, para vivenciar o processo humano de cada rabo, o que acontece? Ele vai passar por todas as vidas que forem necessárias. E vamos supor que para esse conteúdo programático de experimentar e passar por toda a evolução nesta fase, que é a fase humana, ele vai passar por 1000 vidas, vamos supor. Nessas 1000 vidas, o que acontece? Ele vai começar, ele vai chegar, ele vai ter a primeira vida, ou a primeira vida ainda muito puro, as primeiras vidas ainda muito puro, e aí aos pouquinhos ele vai começar o quê? A gerar o quê? Este ego, essas memórias emocionais, que ele vai começar a gravar dentro dele cada vez mais, a cada vida que ele for nascendo, ele vai experimentando novas vidas, novas experiências, ele vai acertar, ele vai errar, ele vai fazer o bem, ele vai fazer o mal, porque como um ser humano, ele vai estar aprendendo a viver a vida como humano. E aí ele vai passar por todas as experiências, ele vai acertar, vai errar, vai fazer o bem, vai fazer o mal, né? Vamos dizer assim que o reino humano ele começa com uma experiência com o Homem das Cavernas, que é a primeira experiência como ser humano, e aí depois você vai evoluindo, aí depois uma parte mais evoluída, intermediária, ele já está numa época medieval, assim, que ainda tem bastante bagunça, ainda bastante dualidade, bem e mal, muita coisa ainda meio bagunçada na época medieval, né? E depois ele vai para uma época mais avançada, que são civilizações mais avançadas que a gente nem está ainda nessa civilização ainda, né? O humano agora, tradicional, agora que a gente está nessa época moderna, assim, né, do ano 2000 e pouquinho, não é a sociedade humana mais evoluída que existe. Existe mais avançada que isso também, né? E aí uma hora ele vai para uma sociedade mais avançada ainda que existe possível. Então ele passa por várias fases, por todos o ser humano no seu processo evolutivo como experiência humana, ele passa por esses principais níveis, né? A parte inicial, a parte intermediária e a parte avançada. Então ele vai vivenciar a experiência humana inicial, como o Homem das Cavernas, depois ele vai para a parte intermediária, na época medieval, e depois a mais avançada, como sociedades super evoluídas humanas ainda, né? E aí o que acontece? Nisso ele vai passando por todo o processo. Então quando ele começa como espírito puro, e ele vai vivendo as primeiras vidas, ele ainda está meio puro, mas aí ele começa a experimentar a matéria e viver na matéria e começa a fazer coisas, acertar, errar, conseguir, não conseguir, fazer o bem, fazer o mal, e começa a matar, começa a roubar, começa a fazer saquear, começa a fazer um monte de coisa errada. E aí ele começa a gerar várias memórias negativas também, vários karmas também, né, vamos dizer assim, memórias negativas, e como o universo, e como a vida é didática, porque ela é feita para ensinar a gente a evoluir através das próprias experiências, a gente vai começando a vivenciar os próprios karmas também, resgatar os karmas, né? Que é o quê? Você matou alguém, aí depois você vai e é morto também para você sentir na pele aquilo que você fez com outra pessoa, para você aprender e falar, não é legal fazer isso, nunca mais faço isso. Então, o processo todo é didático. A criação do universo, a criação na terceira dimensão, na vida da experiência humana, ela é didática. Ela é feita para que ela seja autoexplicável e autoensinável. Autoensinável, vamos dizer assim, né? Ela é feita para ensinar a gente, né? Então, a gente vai aprendendo com nossas próprias práticas, com a nossa ação e com a nossa reação, com as nossas ações e nossos resultados, né? Com nossos plantios e nossas colheitas. A gente faz e depois vê o resultado daquilo. E aí a gente aprende com isso, né? Então, com a causa e efeito, né? Então, a vida ela é ensinada através desses resultados. As nossas criações, a gente cria e vê as criações, a gente vê os resultados e aí, a partir daquilo a gente aprende, né?
Então, a gente vai, o ser, quando ele tem as encarnações, ele vai vindo como humano, ele começa como um ser puro, aí ele tem uma caída, uma queda, que é um anjo, né, que se torna caído, um anjo caído, ele tem a queda dele, e ele começa a ir para o lado muito negativo, ele começa a se perder ali no lado negativo, ele vai muito para baixo, para baixo, para baixo, porque faz parte da experiência, aí ele vai bem para baixo, o máximo que ele pode ir para baixo, aí depois que ele experimentou tudo que ele precisava experimentar, aí o que acontece? Aí ele começa o quê? A depurar, começa a resgatar aquele karma, começa a resgatar aquelas experiências que ele passou e começa a eliminar as experiências negativas e começa a eliminar elas, aprender aquilo que aquilo não é bacana, que não é legal, vencendo na prática, na pele, vencendo tudo aquilo, e ele começa a subir, começa o processo de ascensão depois de novo, de subida de novo, né? Então primeiro ele começa puro, aí ele tem uma descida, ele tem uma descida, o espírito tem uma descida, né? Enquanto humano, várias experiências, aí chega uma hora que ele começa o quê? Começa a resgatar tudo aquilo que ele tem de karma, a vivenciar tudo na prática que ele fez com os outros, começa a resgatar, e aí ele começa a vivenciar tudo aquilo e começa a se purificar, começa a aprender com as próprias experiências, vencendo na pele, todos os karmas que ele fez com os outros, ele resgata na pele, começa a vivenciar aquilo, começa a vivenciar, começa a aprender com aquilo, começa a se iluminar cada vez mais, começa a se purificar cada vez mais, e vai ascensionando cada vez mais, até uma hora que ele finaliza, vai no final dessa experiência humana, onde ele vai limpando tudo aquilo lá, toda aquela parte negativa, o que ele foi muito positivo no começo, que ele vai para o lado negativo e faz um monte de coisa errada, um monte de coisa negativa, como parte da experiência humana, depois ele começa a resgatar tudo aquilo, queimar os karmas dele, experimentar e vencer todo o karma dele, começa a eliminar os karmas e começa a voltar para o estado de pureza original dele, até que ele chega no momento que ele resgatou tudo, passou por todas as experiências que ele precisava passar, e ele vai voltando ao ser puro e original que ele era no princípio da encarnação humana. Ele começa a voltar a ser quem ele é como ser puro, como ser espiritual. Então esse processo todo, que ele começa no comecinho, ele começa a gerar o ego ali atrás, o ego dele vai se formando cada vez mais, vai ter um ápice lá de baixo negativo, e depois ele começa a eliminar o ego, superar o ego, transcender o ego e voltar à sua consciência pura como ser espiritual mais puro que ele é. E aí uma hora ele finaliza a experiência humana com a experiência de ter transcendido o ego, ter superado o ego, ter eliminado o ego, ter eliminado todos os bloqueios emocionais que ele tinha, todas as coisas que ele vivenciou de maneira negativa, que ele fez para os outros e depois ele fez para os outros e para ele mesmo, e ele transcendeu tudo aquilo, ele se purificou de tudo aquilo, ele se tornou uma pessoa cada vez mais pura de novo, e ele eliminou todos esses bloqueios emocionais que fizeram que a personalidade dele espiritual se perdesse, para ele se tornar só o ser humano com esses bloqueios todos, se perdido, e ele começa a resgatar de novo depois a consciência espiritual cada vez mais voltando à espiritualidade, voltando cada vez mais à pureza dele, vai resgatando toda a consciência dele, até chegar uma hora que ele resgata a consciência completa dele espiritual, e aí ele atinge o estado dele de pureza, que é o estado de pureza original, pretérita, inicial à primeira encarnação, e aí, quando ele consegue isso, é quando ele terminou, ele transcendeu o ego, superou o ego, ele resgatou e voltou pelo estado original dele, e resgata até a própria memória original de quem que ele é mesmo, e é quando ele faz isso, é que ele termina toda a experiência humana que ele passou, né, toda a experiência humana que ele passou, que é linear, e que ele é vertical também, que é a cruz, que é o processo do tempo e do espírito, espiritual, vamos dizer assim, né? A experiência, cronologia linear humana, com a experiência também evolutiva espiritual. Então, é ali que ele termina o processo evolutivo dele, e assim ele transcende e ele passa por essa dimensão humana. E aí é quando ele vence, quando ele termina a experiência dele humana e que ele conseguiu vencer toda a experiência humana. Vencer não, ele passou por toda a experiência humana e conseguiu recuperar a sua consciência original e voltar para ser quem ele era, né? Então, na minha percepção das coisas, da vida hoje, com uma visão mais ampla das coisas, com vários aprendizados que eu tive nessa busca toda minha, eu vejo que o universo todo é um processo de evolução de várias dimensões, e que cada dimensão tem seu desafio, e cada dimensão é uma dimensão nova, com consciências novas, com aprendizados novos. E falando da nossa dimensão que a gente vivencia agora, que é a dimensão humana, que dizem que é a terceira dimensão, que a gente vivencia a condição humana, o maior desafio que a gente tem, que todos nós temos, é o quê? É a superação do ego, que é a superação dessas memórias emocionais que ficam dentro da gente, bloqueando a gente, travando a gente e distorcendo quem que nós somos como consciência espiritual, no nosso estado de pureza.
E também essas memórias todas que estão dentro da gente distorcem a gente e fazem com que a gente não consiga criar a vida que a gente quer, onde a gente tem muitos bloqueios emocionais e que travam a gente em vários campos da nossa vida. Então são essa camada de memórias que tem na gente, elas travam a gente em todos os nossos campos da nossa vida. Então elas travam a gente no nosso campo do pensamento, do sentimento, da ação. Então essas várias memórias que a gente pode adquirir durante a vida são memórias que podem travar a gente em muitos campos e podem fazer com que a gente pense que a gente não existe a possibilidade de a gente conseguir as coisas que a gente quer, e fazer com que a gente sinta que a gente não consegue ser merecedor das coisas que a gente quer e que faça que a gente sinta que a gente não consiga adquirir, que a gente não consiga realizar as coisas que a gente quer. Então a gente vivencia muitos tipos de memórias diferentes, mas que, na minha percepção, bloqueiam a gente em alguns aspectos principais e que travam a gente nos aspectos do pensamento, do sentimento, da ação, que é o campo do amor, das energias do amor, da sabedoria e da ação, que é uma energia que a gente chama de energia crística também, a trindade, a energia crística, né? Enfim, essas memórias todas travam a gente para a gente conseguir realizar a nossa vida, para a gente criar a nossa vida da maneira que a gente gostaria. Então, conscientemente, a gente quer tudo de melhor pra gente quer criar a nossa vida dos sonhos, quer fazer as coisas que a gente quer fazer, quer ter as coisas que a gente quer ter, quer criar tudo que a gente quer criar e quer ter tudo que a gente quer ter, realizar, fazer, estar. A gente tem as nossas vontades conscientemente, mas o que acontece? A gente tem um subconsciente, tem todas essas memórias, que eu falei que é a formação do ego, e essas memórias todas que são nosso ego, elas ficam bloqueando a gente da gente conseguir se realizar mais, realizar mais, criar as coisas que a gente quer, tudo que a gente desejar a gente fazer. Então, se tem alguma coisa que trava a gente na nossa vida, da gente ser um grande criador, é o quê? São esses bloqueios emocionais que estão gravados no nosso campo áureo, nessa camada aqui, que forma o nosso ego e que travam a gente, bloqueando a gente da gente sentir várias coisas, porque esses bloqueios emocionais travam a gente de muitas coisas. Então, a gente fica travado e não consegue realizar as coisas que a gente quer, porque é bloqueado em vários níveis diferentes. Então esses bloqueios travam a gente conscientemente a gente quer tudo de melhor pra gente, só que aí na prática a gente não consegue fazer. Por quê? Porque essas memórias que estão no nível subconsciente ficam travando a gente de realizar as coisas que a gente quer. A gente acha que é possível realizar, de que a gente é merecedor de ter aquelas coisas, de que a gente consegue criar aquelas coisas, trava no campo do pensamento, do sentimento, da ação, dessa energia crística do amor, da sabedoria e da realização. Então trava a gente nas nossas principais energias. E a gente não consegue realizar as coisas que a gente quer, e por isso a gente fica frustrado, a gente não se sente realizado, não consegue realizar muitas vezes a vida dos sonhos, ou demora um tempo até conseguir criar. Por quê? Porque esse próprio bloqueio do ego que trava a gente faz com que o ego, que são essas memórias emocionais bloqueantes que travam a gente, que fazem com que a gente não consiga realizar e criar a vida que a gente quer ter. Então, eu vejo que a experiência humana tem como principal desafio a superação do ego, a transcendência do ego, a transcendência dessas memórias que estão no nosso subconsciente travando e bloqueando a gente de se realizar e da gente ser quem nós somos na nossa plenitude e criarmos o que a gente tem vontade de criar na nossa plenitude. Então, no meu ponto de vista, o maior desafio humano é o quê? A transcendência do ego, é a superação do ego, é eliminar esses bloqueios todos que estão dentro da gente para que a gente possa ascender, ascensionar, se iluminar, se realizar, se tornar cada vez mais feliz, mais irradiante, mais brilhante, criar a vida dos nossos sonhos. Então, este ego, esta camada de memórias emocionais, essas memórias emocionais que ficam criadas, sobrepostas numa camada da gente, da nosso estado de pureza, é que bloqueiam a gente e fazem com que a gente não consiga criar a vida dos sonhos que a gente quer criar. E é um desafio tudo isso, porque é um desafio você primeiro se perceber que você quer as coisas, mas você não consegue realizar aquelas coisas. É um desafio você entender por que você tem vontade de fazer as coisas, mas você não consegue se dar. É um desafio depois você entender os seus comportamentos, por que você se bloqueia, por que você tem a autossabotagem, porque você não consegue realizar as coisas que você tem vontade de fazer, você tem até a vontade, mas você não consegue fazer aquilo, você se propõe a fazer aquilo, mas você prorroga, posterga, se sabota, não se dá aquilo. Então, é um desafio a gente perceber tudo isso, é um desafio a gente descobrir quais são aqueles bloqueios, que memórias que me geraram na barriga da minha mãe ainda, ou na minha infância, ou no princípio da minha adolescência, que bloqueios que eu tenho que me travam para me fazer com que eu não consiga sentir que eu mereço, que eu posso, que eu consigo,
né, que aquilo é possível, né? Então é um desafio a gente descobrir as memórias, é um desafio depois a gente perceber na prática que aquelas memórias estão travando a gente, é um desafio a gente conseguir perceber tudo isso, as memórias estão bloqueando a gente e na ação a gente conseguir ir lá e fazer e superar e transpor essas memórias e conseguir realizar as coisas que a gente quer. Então o ego, com a sua estrutura formada e com tudo que ele causa na gente, é um grande desafio de ser superado. Mas ele veio para ser superado. A dinâmica humana e a experiência humana ela foi criada com este princípio para que esta vida possa ser vivida. Então, o ego foi criado propositalmente mesmo para que a experiência humana possa ser vivida. E aí, o processo todo é justamente você passar pela experiência humana e transcender e superar tudo isso, e aí você experimentar tudo e ter superado tudo isso. Então, a própria dinâmica da terceira dimensão, que dizem que está na terceira dimensão, a própria dinâmica da vida humana é justamente passar por todas essas experiências, passar pelo ego e superar o ego. E aí, depois que se passa por isso, você vai para uma próxima dimensão de consciência, de evolução, de experiência, que aí você vai para a quarta, quinta dimensão, sexta, sétima, oitava, nona, décima, e vai subindo cada vez mais. Então, no meu ponto de vista, o maior desafio humano que existe é a superação do ego, e que é criado justamente para a gente poder ter essa experiência toda e a gente poder vivenciar a experiência, mas esse é o principal desafio. Então, para mim, o principal desafio humano é a transcendência do ego. E aí existe todo um caminho para que isso aconteça, para que haja esse processo de superação do ego. E é o que a gente está vivenciando na vida, buscando se superar e poder criar a vida que a gente quer criar e se realizar, e no fundo estar pleno e criando a vida das coisas que a gente queria ter. Bom, então, gente, vim aqui hoje para criar esse vídeo, para falar para vocês da minha visão sobre qual que é o maior desafio humano, que é o desafio do ego, da superação do ego. E basicamente nesse vídeo de hoje eu vim para trazer isso para vocês, para compartilhar com vocês que numa vida universal, que existem muitas dimensões, cada dimensão tem um desafio principal para ser superado, e quando você vai passando por cada dimensão, você vai superando aquele desafio, você vai subindo para outras dimensões cada vez mais, e evoluindo, e assim experimentando e conhecendo todo o universo em todas as dimensões do universo. Cada universo com seu desafio, com sua experiência, com a sua prática. Então, o universo, no meu ponto de vista, Roberto, foi criado para que todos nós pudéssemos experimentar todas as criações possíveis e imagináveis. O universo é um grande jogo criado para que a gente possa se divertir dentro dele, experimentando, criando e brincando e criando tudo o que existe. Neste processo do universo, ele tem várias dimensões, cada dimensão tem suas experiências, seus desafios. E aí, quando você vai vencendo cada um, você vai esperando, vai aprendendo e vai se tornando cada vez um criador maior, né? Então, a gente já experimentou a vida como reino mineral, por exemplo, como uma rocha, depois como reino vegetal, como uma árvore, depois como reino animal, como um animal, agora como reino humano, o próximo é como reino angelical, aí depois a gente vira um arcanjo, tipo um arcanjo Miguel, arcanjo não sei o que, tipo um arcanjo, e assim a gente vai subindo cada vez mais, querubim, serafim, e Elohim, esses monte de nome aí que vai subindo cada vez mais as dimensões, e a gente vai ter experiências cada vez maiores e cada vez mais diferentes dentro da criação, criando cada vez mais coisas e participando da criação de todas as coisas que existem no universo. Então o nosso processo de evolução ele vai subindo para outras dimensões e a gente vai criando cada vez mais coisas dentro do universo, né? Então várias criações diferentes, em dimensões diferentes, com experiências diferentes. Mas, então é isso, gente. O maior desafio humano é a experiência humana, é viver a vida humana e é a superação do ego. E era isso que eu queria trazer para vocês, a princípio, para agora. Estou com umas ideias de fazer outros vídeos agora aqui, compartilhando outros aprendizados sobre esse mesmo assunto que vão ajudar vocês. Na verdade, tem um estudo que é justamente sobre isso, sobre a superação do ego, tá? Mas é uma coisa que mais para frente eu vou divulgar para vocês. Mas eu vou fazer novos vídeos também falando sobre algumas coisas sobre isso para vocês, tá? Então, hoje eu queria trazer para vocês a minha visão sobre o maior desafio humano, que é justamente essa transcendência do ego. Beleza, gente?
Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje, eu queria trazer isso para vocês hoje. Cada vez mais vou criando outros vídeos, vou falar muitas vezes desse mesmo assunto, com muitas coisas diferentes. E, bom, então é isso. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, coloquem sempre nos comentários, que eu vou ler nos comentários. E a partir dos comentários eu vou criando novos vídeos também, sempre para trazer conhecimentos para vocês, experiências para vocês, aprendizados que eu vou tendo, porque eu vou aprendendo as coisas. E a minha ideia desse canal, qual que é? A minha ideia desse canal conforme eu for aprendendo as coisas que eu achar que são importantes e relevantes, é ir dividindo com vocês, para o quê? Para ir compartilhando com vocês meus próprios aprendizados. Então tudo que eu vou aprendendo, que eu acho que é bacana, que pode ajudar vocês, eu criei esse canal para dividir os meus aprendizados com vocês. Esse canal foi criado para dividir os meus aprendizados com vocês. Então, conforme eu for tendo outros aprendizados super bacanas, super legais, eu vou dividindo com vocês. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, coloca no vídeo aqui embaixo, coloca quais são as dúvidas que vocês têm, e aí eu vou anotando as dúvidas lá, e aos pouquinhos eu vou tirando as dúvidas de vocês, fazendo novos vídeos. Então é basicamente isso. Esse foi o vídeo de hoje, para dividir essa visão com vocês. Vou voltar logo mais com outros vídeos também, tá? Dúvidas, coloquem aí quais dúvidas vocês têm, para poder tirar dúvida de vocês também. E, bom, é isso, gente. Então é por aqui que eu fico com esse vídeo de hoje. Espero que de alguma maneira tenha compartilhado com vocês alguma coisa que possa acrescentar, somar na vida de vocês, para trazer um pouco mais de experiência, de conhecimento, de bagagem para vocês, do que eu estou aprendendo. Tá? E então é isso, gente. O vídeo vai ficar por aqui então. Assim eu vou terminando o vídeo de hoje. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, eu faço vários trabalhos diferentes. Nesse momento agora eu faço alguns trabalhos, alguns atendimentos individuais. Em breve eu vou também ter alguns cursos também que eu vou lançar. Então, quem tiver interesse em alguns dos meus trabalhos também, coloca aqui embaixo, olha na descrição aqui embaixo aqui, que vai ter a descrição dos meus trabalhos aí. Vai ser ou alguns atendimentos individuais que eu faço ainda, ou vão ser cursos, eu não sei que momento que vai estar agora que vocês vão assistir esse vídeo, qual tipo de trabalhos vai ter, mas vai ter sempre algum trabalho meu, com algum tipo de conhecimento e conteúdo que eu vou estar oferecendo para vocês, seja através de atendimentos individuais, ou seja através dos cursos que eu vou fazer pensando em vocês, para levar aprendizados e conteúdos para vocês. Desculpa. Então, em algum momento, algum tipo de trabalho meu vai estar aqui embaixo. Então, se tiver algum interesse, dá uma olhada aqui embaixo, que vai estar aí descrevendo sobre eles. Então, gente, é isso. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo de hoje. E vou terminando com a frase que eu gosto de falar sempre. Que a vida é uma escola, nós somos todos alunos. Estamos sempre aprendendo. Beleza? É isso aí, gente. Então, valeu. Um abraço para todos vocês. As melhores e maiores energias. E bons dias e boas semanas. E até logo mais. Valeu, gente. Show. Valeu. Fui.